Boa noite, meu nome é Felipe e eu sou do curso de Música, bacharelado em violino. Eu ingressei na UFMG no vestibular de habilidades em 2018 e hoje nós estamos aqui batendo papo com o Isaqueu. Fala, Felipe. Como o Felipe já disse, meu nome é Isaqueu. Também estudo música na FMG, só que o meu curso, diferente do Felipe, é licenciatura em música, né? A modalidade dele é bacharelado. Eu entrei na FMG em 2016 para cursar licenciatura mesmo, e depois eu fiz um processo de transferência, né? Na verdade, não é uma transferência exatamente, mas a gente vai explicar isso melhor mais à frente. E eu estudo também oboé lá dentro, né? No caso, meu instrumento é o oboé. O Felipe vai listar algumas perguntas para a gente responder sobre o vestibular, né? Como vocês estão sabendo já, o vestibular desse ano, para ingresso no curso de música da FMG, as inscrições já estão abertas desde o dia 1º de março e vão até o dia 17, que se não me engano é de quarta-feira, não é isso, Felipe? Isso, deixa eu dar uma conferida aqui. Então a gente está fazendo esse vídeo como forma de divulgar isso aí, quarta-feira. Divulgar o vestibular para o pessoal que tem alguma dúvida, né? A gente vai aqui listar algumas perguntas, quem tiver alguma dúvida, para a gente poder estar tirando. Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários, pode ficar à vontade que a gente vai responder com o maior prazer. O que é o vestibular habilidades? Então, o vestibular habilidades ele é uma prova específica, né, de música. Então, no caso, além do Enem, que vai ser a prova que você vai prestar para ingressar em qualquer outro curso da universidade, alguns cursos dentro da universidade, da UFMG e também outras faculdades de música, Brasil afora, tem essa prova específica que é para testar algumas habilidades do candidato, né, às vagas, em relação à proficiência em instrumento. Então, você tem lá uma prova teórica de música, né, teoria da música, percepção musical, e também uma prova de proficiência no instrumento, para ali verificar um nível mínimo no instrumento, né? Para você ter mesmo condição de cumprir com todas as atividades, com as coisas que vão ser cobradas de você lá no ambiente da universidade, né? Então, é uma coisa que eu lembrei aqui de falar, que todo curso que exige uma habilidade específica, dança, design gráfico, desenho, esses cursos que exigem uma determinada habilidade que você já tem que ter para entrar no curso. Esse que vem do vestibular de habilidades. Não são igual aos outros cursos que a gente entra. Geralmente, para esse tipo de curso, a gente já tem que entrar com conhecimento daquilo que a gente vai fazer, que a gente não vai aprender do zero. Isso. Inclusive, o pessoal que acessar o edital lá no site, né, para o edital do vestibular, tem informações de outras provas lá, fora do curso de música, por exemplo, como o Felipe citou, curso de dança, artes visuais, né? Esse pessoal também faz uma prova de habilidade específica. Eu acho que no site da Coppev, acho que tem esse conteúdo. Isso, aí, justamente. lá você consegue acessar isso. O Isaqueu já falou um pouco de como são as provas para os cursos de música. E consiste, primeiramente, a etapa do Enem, né, como ele falou. Na etapa seguinte, quando você é aprovado, você faz uma prova teórica que cobra um pouco das questões auditivas, conhecimento de instrumentos e outras coisas relacionadas à música. E depois vem a prova prática específica para cada instrumento. Então, por exemplo, para violino, para mim, cobram determinadas coisas relacionadas ao violino, entendeu? Coisas técnicas e um repertório. E para a licenciatura, acho que o Isaqueu que vai saber falar melhor como que funciona. Sim, então, no caso, a diferença entre a prova do bacharelado, né, que é a modalidade Felipe, e a licenciatura, que é a minha, é uma diferença da prova de instrumento mesmo, porque na licenciatura, na verdade, isso vem de um tempo para cá, que a gente faz somente a prova teórica, né, e de percepção musical, que é a mesma prova teórica e de percepção que o pessoal do bacharelado também faz. Essa prova ela é dividida, são 20 questões, ela é dividida em 10 questões de percepção, né, onde você vai escutar um áudio, ali no ambiente da prova você vai escutar um áudio de algum trecho de uma peça e você vai responder a questão mesmo baseado nesse áudio.
E as outras 10 questões são teóricas mesmo, né? Ou seja, conhecimento relacionado à harmonia, né? Leitura de partitura, essas coisas. Então, a minha prova seria, no caso, só a prova teórica, né? A prova de percepção musical, e no caso do bacharelado tem, como o Felipe disse, essa prova de proficiência no instrumento. Isso. Então, a próxima pergunta é como foi o processo para se preparar para o vestibular? É porque você não entrou direto para o bacharel, né? Você entrou para a licenciatura, depois migrou. Sim, justamente. Então, acho que assim, esse negócio é bem particular, né? Cada um tem uma forma de se preparar e tal. Mas ali no edital você vai ter, então, para o caso meu, os livros todos para você estudar sobre o conteúdo teórico, né? Que vai cair na prova, de teoria mesmo e de percepção musical. Então, lá no edital vai estar listado todo esse material. Mais para frente a gente pode falar também como conseguir e tal. E eu estudei mesmo os livros, e uma forma também muito boa de estudar o site da Coppev também disponibiliza os vestibulares antigos, né, dos anos anteriores. Isso, as Então, o provas com os pessoal que áudios. quiser, justamente, com os áudios e tudo, você pode entrar lá, baixar as provas, baixar os áudios e fazer simulados, né? Em casa você pode fazer, simular a prova, e isso é uma boa forma de estudar também, que é uma coisa que a gente vai falar depois. E eu me preparei basicamente isso, lendo os livros, estudando e fazendo esses simulados. Uhum. No meu caso, teve um a mais que, no caso, eu tentei para o bacharel, então tive todo esse preparo do Zaqueu, de estudar esse conteúdo para a prova teórica, e além disso, ainda tinha que estudar o conteúdo da prova prática, para o violino. Eu entrei no meu terceiro vestibular, foi no terceiro, e o processo de estudo para todos os anos foram quase os mesmos, né? Porque eu já estudava no Senex, então eu já tinha, eu já estava com um pouco de prática, né, no vestibular quando eu entrei. Então, a gente vem estudando todo aquele material durante o ano, entendeu? Porque no caso eles cobram o Mozart, que é um concerto para violino de Mozart, um estudo, e o que mais que eles cobraram? O Mozart, um estudo e um bar. E tem outras coisas que caem no edital também que eu acho que podem ser sorteadas. Mas o processo realmente é esse. Era estudar todo dia violino, entendeu? Tá em prática para chegar, tá pronto para a prova. Aqui onde conseguiu o material, a gente já citou, né? Que é no site da Coppev. Lá tem todo o material, tanto o que caiu na prova prática, como o que caiu nas provas teóricas. E Isso. perguntar para você primeiro, como que foi a prova para você? Bom, na época, eu lembro que foi assim um pouco essa coisa, né? A gente não está acostumado com esse tipo de prova a parte da percepção, principalmente, né? Que é você ouvir uma coisa externa e ter que responder a partir daquilo. Você tem um tempo ali que acaba te deixando assim mais nervoso, né? Isso é um fator assim a ser pensado também na hora de estudar, né? E fora que também eu não sou aqui de Belo Horizonte, então quando eu vim para cá fazer a prova, eu cheguei aqui meio perdidão, sabe? Eu dependia de outras pessoas para poder até mesmo achar o lugar onde fazer a prova. E tudo isso acaba desnorteando a gente um pouco, né? Verdade. Mas a prova em si, assim, o conteúdo de teoria eu achei relativamente tranquilo. A parte mais que, como eu disse, o que pesou para mim foi a parte da percepção musical. E depois eu posso falar também sobre a prova de... Acho melhor você falar primeiro aí sobre a sua prova, depois eu falo sobre a questão da transferência, né? Isso. Que eu fiz já dentro da FMG. Esse processo da prova teórica é bem tenso, né, para mim, com a parte auditiva. A parte teórica é mais fácil para a gente. Mas a parte auditiva, você tem hora que você fica meio perdido, entendeu? Sim. Mas é estudar realmente o que está nos editais que dá um norte bem legal para na hora de estar fazendo a prova você ter uma noção. Porque determinadas questões que caem nos vestibulares anteriores são quase iguais aos que caem nos seguintes. Então, é uma coisa mais, se você estuda, por exemplo, pelas provas que estão lá no site, você consegue fazer um bom vestibular.
com mais tranquilidade. E a prova para violino, cara, para mim foi assim super tenso, porque eu sempre fico um pouco nervoso para tocar. Só que para o vestibular, acho que a cobrança é maior, entendeu? E como é a primeira vez que a gente faz uma coisa assim, tocando, valendo, então para mim foi super difícil. Tanto que no terceiro vestibular eu até cheguei a tomar um medicamento, cara, para ficar mais tranquilo. Porque eu ficava muito nervoso e, tipo assim, pô, já tô no meu terceiro. Aí eu cheguei a tomar um medicamento, um remedinho para ficar mais tranquilinho, entendeu? Eu fiquei mais calmo, mas mesmo assim, o nervosismo ainda bate, aquela adrenalina de tocar. Porque eu acho que tem que ter, né? Faz parte do processo. Sim, com certeza. Os meus 2 primeiros foram bem, assim, tensos, e no terceiro eu estava mais tranquilo, até porque chegou a repetir o repertório que tinha sido no vestibular anterior. Então, meio que já estava preparado, eu só consegui melhorar mais, deixar mais na mão aquilo que eu estava tocando. E só uma dúvida também, Felipe, você pode falar melhor para o pessoal? É sobre a questão do biombo, né? Tem biombo na prova do Não tem biombo. A gente entra na sala e está de cara com a banca. Então, tipo assim, você já então, entra e já vê. Se você conhece os professores, dá uma tranquilidade, mas se não, cara, dá um nervosismo assim violento. Não tem biombo, então é cara a cara. É chegar, entrar e tocar, entendeu? Mas foi então, bem sobre Pode falar. Não, sim, pode falar. Não, eu queria falar é justamente isso, porque a prova de transferência também, transferência, entre aspas, que eu fiz depois, também é sem biombo, né? Assim, é uma prova, na verdade, é uma prova interna, que é uma prova que vocês fazem também todo semestre lá, com a diferença de que eu estava migrando de um curso para outro, enfim. E isso, assim, com certeza é uma das coisas que prejudica a gente, assim, deixa muito mais nervoso, né? Você tá vendo ali até a reação das pessoas. Por mais que você já esteja dentro do curso, já cursando, por mais que você, às vezes, tenha contato com os professores, você já esteja familiarizado com isso, eu acho que a questão do tocar dá um nervosismo. Então, é sempre bom ir preparar, acostumar a sempre estar tocando, principalmente quem vai fazer prova que é mais recente. É sempre bom estar se apresentando para poder criar esse hábito de tocar, entendeu? Porque eu acho que quando não se tem esse hábito de tocar, que é o que rola o nervosismo. Sim, sim. E a prova lá, só para falar melhor sobre a questão da transferência, né? Tem muitas pessoas que fazem transferência. É mais comum, por exemplo, fazerem transferência da licenciatura para o bacharelado. Até no final a gente vai falar um pouco sobre as diferenças dessas modalidades, né, da licenciatura e do bacharelado. Mas só que tem, na verdade, essa opção da transferência, que a pessoa realmente deixa de fazer um curso e passa a fazer outro, né? E no meu caso, é o que a gente chama lá dentro de uma continuidade de estudos, ou seja, eu puxei ali as disciplinas da licenciatura, né? Fiz a maior parte delas, e eu já tinha vindo fazendo algumas aulas de oboé, né? E em determinado momento eu manifestei interesse em fazer a prova, uma audição, junto com os alunos de oboé do bacharelado, né? E aí o professor, junto com uma banca, porque lá acontecem as provas das madeiras, exceto as flautas, junto, né? Que no caso são saxofone, erudito, clarineta e oboé, no mesmo dia. Então esses professores eles vão avaliar uma espécie de banca esses alunos desses cursos, né? Então eu participei de uma prova dessa, e eu toquei ali um repertório que o professor de oboé designou, né? E aí eu fui aprovado pela banca e passei a fazer as disciplinas do curso de bacharelado em oboé. É uma continuidade de estudos, né, que eu fiz. Então, no caso, quando eu sair da FMG, eu vou ter formação nesses dois cursos, que é licenciatura e bacharelado. Justamente. Na verdade, é bastante comum acontecer isso, né? Até o pessoal do bacharelado também, quando termina o bacharelado, às vezes faz a licenciatura. Isso. Entendi. Não, beleza. Aí agora a próxima pergunta é qual o nível mínimo para acessar o vestibular? Porque é uma coisa que eu até queria te perguntar. Quando você começou a licenciatura, você já tocava o boé ou você começou a estudar o boé quando você entrou para a graduação? Não, cara, não, nada a ver, assim. Eu tocava flauta transversal, né? Eu era flautista. E o oboé eu conheci lá dentro da universidade mesmo. Óbvio que, assim, a flauta já me deu
muita base para o oboé, né? Porque por ser da mesma família, assim, tem muita similaridade, coisas de escala, assim. Uhum. Então, isso me ajudou bastante e eu me desenvolvi relativamente rápido, assim, sabe? Uhum. E aí, com esse nível que eu consegui, acho que fazendo duas ou três disciplinas de oboé complementar, que é uma opção de disciplina de oboé que você pode fazer no curso de licenciatura. Uhum. Então, com duas ou três disciplinas dessa, eu já pude fazer essa prova de Que legal. continuidade de estudos, né? Uhum. Mas eles te exigiram algum nível mínimo para poder fazer essa Sim, prova? assim, eu diria sobre essa questão do nível mínimo para acessar o vestibular, que basicamente é conhecimento sobre teoria musical, né? Uhum. Teoria musical e leitura de partitura, que é uma coisa bastante importante lá dentro da Uhum. universidade, né? Para a prova de percepção e de teoria, você vai precisar ler partitura. O pessoal Uhum. do bacharelado, então, nem se fala, né? Você tem que ter um nível bom de leitura. E eu diria que é basicamente essas duas coisas. E Uhum. uma boa percepção musical, né? Que você adquire, assim, de diferentes formas, mas ouvindo Uhum. bastante música e etc. Não, para violino, igual eu falei no início, a questão do repertório que é cobrado já é bem avançado, sabe? Então tem não aquela exigência de quem está começando a tocar violino, fez um ano de violino, foi lá e fez a prova. Mas eu acho que a pessoa que tiver uns 6, 7 anos de violino, eu acho que estiver estudando bem, tiver com um nível técnico legal, eu acho que consegue fazer a prova, mas não iniciante. Iniciante é mais complicado. E tem aquela Justamente. questão de ter a leitura de partitura, você já tem que ter uma leitura legal, já tem que estar com a Uhum. técnica legal, porque quando você entra na faculdade, você também vai ter a matéria de orquestra. Então, não é do zero que você vai entrar, não. Você já vai Isso. entrar. No caso dos Fala, instrumentos, sim. pode falar. Não, eu ia falar que no caso dos instrumentos, basicamente é tipo assim, você tendo ali um domínio bom das escalas e arpejos em todos os tons, né? Uhum, Você já, assim, se tiver passado por algum professor, né, e tiver feito uhum, aulas por algum tempo, em questão isso. de métodos, né, já ter cumprido uma boa parte, assim, É, né, do básico do violino, no seu caso. porque na E, graduação já é bem mais puxado com relação, porque uhum, você não entra tanto para poder corrigir tanta coisa técnica. Você entra mais sim, para aperfeiçoar, aprimorar e construir um repertório mais sólido, fazer orquestra, que é essencial também. Então, tudo isso exige um nível já um pouco mais para frente, para poder conseguir fazer o curso também, né? Até para cursar, entendeu? Porque sim, se você conseguir passar no vestibular, mas não tiver um nível técnico bom, você vai cortar um dobrado, você vai ter que correr muito atrás, mais do que a gente já corre. Né? isso. Aí a próxima aqui é como foi o ambiente para as provas. Você se lembra bem, assim? Eu lembro Cara, perfeitamente. na prova teórica, cara, foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. A gente chega, conversa com o Uhum. pessoal, entendeu? O pessoal é mais sociável. Agora, Acontece, assim, na prova prática, acho que não dá tanto para trocar ideia, porque você entra praticamente na hora de fazer a sua prova. Você entra, você chega, fica no seu lugar e fica aguardando. Você chega lá, vai aquecer, vai tocar um pouquinho e vai aguardar seu nome ser chamado. Aí você fica naquela espera, entendeu? Porque você não sabe que horas que vai ser você, aí você fica naquela ansiedade, esperando ser chamado. Mas, assim, sim, é bem tranquilo. Como a gente está indo fazer a prova, a gente procura concentrar mais. Na teórica, nem tanto, né? A gente vai mais sossegado, mas na prática a gente vai mais concentrado. isso. A prova prática, ela acontece na escola de música mesmo, não é? Na escola de música. Isso. Então, esse ano, até uma coisa importante lembrar, que a prova prática ela não vai acontecer presencialmente, né? A prova de Uhum, instrumentos. Ela vai ser através de gravação de vídeo e tal. E isso é uma outra coisa que a gente pode falar também sobre a forma como o pessoal pode estudar, né? Uma boa uhum, forma de você estudar instrumento, no geral, é você se gravar tocando, porque muitas coisas que você não importantíssimo. percebe, né, assim, às vezes só praticando, porque ali na hora que você está praticando, você tem várias coisas para prestar atenção, né? O violino você tem a Uhum, postura, eu tenho o apoio e tal, a leitura e tal.
Então, são muitas coisas e acaba que você não percebe alguns detalhes que podem ser cruciais na hora da prova, né? Verdade. Então, essa coisa do detalhe de gravar é importante. E sobre o ambiente da prova teórica, né? Eu acho que acontece geralmente nos CADs, né? Que é um auditório maior da FMG. Acho que quando eu fiz foi próximo ao prédio de biologia, eu acho. Eu não lembro qual CAD que era. Sim, acho que é o 2, se não me engano. Perto da biologia, eu sei qual que é. Mas, Isso, enfim, é um espaço maior, né? Ali é um auditório mesmo. Eles vão colocar os áudios ali. Acho que a parte que assusta mais é isso. Eu lembro bem da vez do meu vestibular, que uma das primeiras questões foi um trecho da Quinta Sinfonia do Mahler, que é um trecho de um trompete, assim, sabe? Um negócio parecendo a Marcha Imperial. Aí você já... Lembro. Como fazer aqui? Pois então. E aí é uma coisa meio assustador, mas, como eu disse, a gente tem que se preparar para isso, né? A forma de simular, resolvendo as provas, é uma boa forma, assim. Você cronometra o tempo, bota lá como se fosse o tempo da prova mesmo, né? Isso. A quantidade de vezes que repete o áudio. Porque você fica naquele desespero, querendo, não, toca mais uma. Aí você fica naquela, não, já foi. Às vezes está na próxima, você está respondendo a questão anterior ainda. Nossa, eu passei Acontece também de, por exemplo, você ter ouvido e você está raciocinando sobre, aí vem o áudio em cima do seu raciocínio, sabe? Aí você fica assim, não sei se eu presto atenção no áudio ou se eu penso aqui sobre o que eu tinha ouvido lá atrás. E é uma coisa que você tem que treinar também, assim, né? No seu processo de estudo. Verdade. A próxima aqui que eu acho que está quase encerrando, né? Quais as principais diferenças entre as modalidades, licenciatura e bacharelado? Acho que você vai saber explicar melhor do que eu isso aí. Eu posso falar da licenciatura e você fala do bacharelado. Beleza. Que aí a gente fica... Não, tranquilo. Então, a licenciatura é um curso de educação musical, né? Você vai se formar para professor de música, você vai ter uma habilitação para dar aulas de música. Então, ela é uma formação, eu diria, mais geral, assim, mais... você vai ter ali uma base de alguns instrumentos que a gente utiliza na musicalização, por exemplo, instrumento de teclado, né? O próprio violão, a flauta doce, que são instrumentos recorrentemente usados assim para musicalizar crianças, né? Que é uma coisa que você vai ter que lidar quando você formar dando aulas. É um curso basicamente para dar aulas. Então ali você vai aprender sobre didática da educação musical. Muita gente estranha. É importante para falar dessa diferença entre a licenciatura e o bacharelado, porque às vezes a pessoa presta vestibular para um curso e quando chega lá dentro, assim, se atina que na verdade não é o que ela bem queria, né? Então, a licenciatura, você vai estudar lá didática da educação musical, didática da educação, assim, separado da parte musical, política educacional, você vai estudar disciplinas fora da música, né, relacionadas à educação em si, no caso, na faculdade de educação. Então, tem todo esse processo relacionado à pedagogia, né, da educação musical. E aí o Felipe vai falar melhor sobre a coisa na verdade, tem gente que acha que a licenciatura é bem tranquila, né? Mas ainda não. Justamente. Eu sei que a licenciatura é puxado. Eu cheguei a tentar, na época que eu tentei para outra faculdade, eu tinha tentado licenciatura, né? Com habilitação em instrumento. Só que aí eu consegui passar na UFMG, entendeu? E vou falar um pouco do bacharelado agora. No caso do bacharelado, é um pouco o contrário do que o Zaqueu falou, que no caso do bacharelado você entra para trabalhar com música, para tocar. O objetivo do bacharel é você formar como músico, como instrumentista e trabalhar tocando. Então você faz muita matéria voltada mais para essa questão de tocar, como música de câmara, como orquestra, como a própria performance em si. Então, a gente tem essas matérias aí que são base do curso que a gente faz. Não vou falar praticamente o semestre todo, mas, por exemplo, a orquestra a gente faz durante 6 semestres, não é? São 6. Isso, a gente tem que fazer a orquestra durante 6 semestres, praticamente o curso todo. E música de câmara, você tem que fazer também algumas matérias e... O restante das matérias são bem comum com a licenciatura. Tem muita coisa com o bacharelado, com a licenciatura, que é bem interligado. Por exemplo, percepção musical. Eu não sei se vocês têm que fazer, por exemplo, fundamentos de harmonia, fundamentos de análise. Então... Fundamentos de análise, acho que não, mas fundamentos de harmonia... Não, né?
Entendi. Então, tem muita matéria que é em comum, mas, em grande parte, o bacharel é isso. Você entra realmente para tocar. E se formar como músico e trabalhar tocando. Essa que é a diferença. Justamente. Tem uma das perguntas que a gente esqueceu de fazer aqui, que era por que a gente escolheu o FMG? Ah, sim. Então, na verdade, assim, é uma história bastante particular, que quando eu vim para Belo Horizonte, em 2015, se não me engano, 2015, isso. Na verdade, é uma coisa para todo mundo prestar atenção. Eu perdi a inscrição do vestibular em 2014, que foi o ano que eu me formei no ensino médio, né? Eu já queria passar direto para a faculdade. Mas essa desatenção me custou um ano, que eu fiquei aqui em Belo Horizonte, e eu tive que esperar para poder prestar o vestibular para entrar em 2016. Então, o pessoal ficar atento, a inscrição começou dia 1º e termina dia 17, na quarta-feira. Então, todo mundo. Mas por que da FMG? Eu tinha já uma pessoa próxima de mim que estudava lá, no caso, meu cunhado, ele conhecia toda a estrutura da escola de música, sabia como que funcionava o curso, né? E ele sempre falou muito bem. E a gente sabe também da posição do FMG, né? Tem alguns rankings aí que colocam ela como o primeiro lugar da Universidade do Brasil, eu acho que quinto lugar, se não me engano, das universidades da América Latina. Isso. E a escola de música, assim, por experiência própria, o Felipe também pode falar da experiência dele, é uma excelente escola de música, tem excelentes professores, né? Tem uma estrutura bacana, assim, claro que pode melhorar muitas coisas, né? A gente tem lá um anexo que está há muito tempo, assim, parada, a construção, mas a estrutura que já tem lá, assim, é muito, muito boa, a estrutura, a grade curricular também é muito boa, por exemplo, para o pessoal do bacharelado, a prática ali em orquestra, todos esses grupos que tem lá dentro, te possibilita, assim, diversas oportunidades dentro do curso. E fora também um ambiente, assim, acadêmico, né? Tem várias palestras, seminários que acontecem sempre, assim, de vários temas que você pode estar participando também, que é muito interessante. E outra coisa que é bom falar da FMG é sobre assistência estudantil também, que é muito boa. Assim, eu considero que, se não for a melhor do Brasil, é uma das melhores, né? Eu falo por experiência própria, eu sou assistido pela Fundação Mendes Pimentel, que dá assistência aqui para isso, a FUNP, e é uma excelente assistência estudantil. É uma coisa a se pensar também para quem quer vir para cá. Vai lá, Felipe, a UFMG é muito boa nessa questão, cara, de assistência. Eu também sou fumpista, né? Como a gente fala. Sim. E nesse período de pandemia, assim, ajudou demais, demais. Mas a minha escolha pelo FMG vem desde antes de eu entrar na questão que eu já estudava na faculdade. Como eu fazia aulas de violino no Senex, eu já vinha me preparando, já fazia aula com o mesmo professor com quem eu estudo hoje. Então, desde de antes, já tinha 3 anos, três anos, eu acho que eu já estava no Senex, 3 ou 4 anos no Senex, e comecei a me preparar, e tanto que nos 2 primeiros eu não optei por fazer em outra faculdade, não tentei, queria continuar na UFMG, por questão de ser próximo também, é mais próximo para mim, estar próximo de casa, da família, e também por essa questão da assistência, porque a faculdade Sim. ajuda demais nessa questão da gente estar estudando, eles entendem essa questão dos apertos que a gente passa. Então, a minha escolha foi essa mesmo, por já estar estudando na faculdade, por já conhecer a estrutura, por já ter contato com alguns colegas. Quando eu entrei, eu já conhecia uma galera. Então, foi isso que me levou a querer continuar. E manter justamente. as tentativas de... essa coisa da assistência, ainda falando um pouco mais, para mim, que não sou daqui de Belo Horizonte, eu não sei, acho que você é daqui mesmo, né? Eu sou daqui. Isso. Eu sou do interior, tipo, fica mais de 500 quilômetros daqui, quase 600 quilômetros. Então, assim, eu cheguei aqui em Belo Horizonte perdidão, assim, a FUNP, a assistência estudantil daqui é minha mãe e meu pai aqui, sabe? É tudo para mim, sabe? Proveu tudo para mim, tudo que eu precisava aqui, moradia, né? Eu moro na moradia universitária,
restaurante, que é o bandejão, tudo, assim, tudo. Se Tem não auxílios de tivesse a fonte, cara... A gente ia cortar um dobrado danado, porque tem auxílios de diversas formas, né? Tanto até quem não está na Sim, moradia consegue o auxílio para poder pagar o aluguel. E isso, exatamente. fora a alimentação, tem os auxílios financeiros que eles dão também. Sim, Tem sim. toda essa questão a se pensar por que escolher o FMG. Cara, e no mais, eu acho que a gente fechou aqui, né? A gente já cumpriu com todos os quesitos da programação das perguntas ali. Eu acho que a gente vai Nosso encerrar por aqui, roteiro. nosso roteiro. Isso. Aí fechou. Então, obrigado, Zaqueu. E fica até a próxima aí. E para quem for tentar o vestibular, boa sorte. Estudem bastante. E fique com Deus aí. Isso aí. Obrigado também, Felipe. Boa noite. E, pessoal, não esquece, a data limite para inscrição é dia 17, na quarta-feira. Isso. Eu também desejo uma boa sorte para vocês todos, né? E é isso aí. Vocês precisam, chegando lá na escola de música, os calouros lá, pode procurar a gente, né? E no que a gente puder ajudar, a gente tá lá. Esperamos que estejam presencialmente, né? Isso, esperamos que essa pandemia passe, essa vacina chegue, né? Vai dar tudo Mas, certo. É isso aí. Então, fechou. Obrigadão, Zaqueu. Até mais. Obrigado, Felipe. Até mais. Falou.